Engie poderosa, muito boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa reunião de negócios que acontece toda segunda e quarta-feira às 19h30. Toda segunda e quarta-feira eu trago aqui estratégias e conteúdos para você que é engenheira civil, assim como eu, e deseja alcançar a sua liberdade financeira, tá? E profissional. E ganhar 10 mil por mês ou mais sem ter experiência, tá? Aí você acha, eu não tenho experiência, Miliana, me formei, eu não tenho experiência nenhuma, como que eu vou fazer para atuar na engenharia civil? Fica comigo aqui, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar, tá? Então, gente, hoje nessa live eu trouxe esse tema porque eu recebi uma ligação de um cliente, né, que ele tinha feito um projeto com uma outra profissional que não era comigo e tinha começado a construir a casa dele. Só que o dinheiro acabou. Ele fez a fundação, bateu a primeira laje, levantou a alvenaria e logo assim o dinheiro já acabou. Por quê? A casa dele era uma casa, o projeto da casa dele era um projeto muito grande. E aí, ele não tinha noção de orçamento, a profissional que fez o projeto dele também não tinha nenhuma noção de orçamento, projetou uma casa, o dinheiro que ele gastou ali, o dinheiro dele já... E aí ele soube... as pessoas falaram com ele sobre mim, que eu trabalhava com financiamento de construção, e aí ele me ligou. E aí eu falei, gente, eu vou trazer esse tema dessa live, como contornar a falta de dinheiro do cliente para a construção. Porque isso é possível você contornar essa situação. Porém, muitas profissionais, muitas engenheiras nem sabem que é possível elas contornarem essa situação, que elas têm esse poder de conseguir ajudar o cliente. Muitas delas não sabem. Por quê? Normalmente, gente, o que acontece? Um cliente, ele sabe que você é engenheira civil, ele te procura para fazer o projeto da casa dele, quando ele quer fazer alguma reforma, quando ele quer fazer um projeto estrutural, que ele não sabe o que vai utilizar ali na construção dele, ele procura a engenheira civil para poder dar essa orientação para ele elaborar esse projeto para ele. Muitas das vezes o cliente, ele nem comprou o terreno ainda, mas ele já vem às vezes com um projeto pronto, porque ele viu na internet, gente, isso aí acontece aqui no escritório direto. O cliente vê um projeto na internet lindo, maravilhoso, nossa, a sala com pé direito duplo, a suíte com banheira, closet, várias suítes, né? Não uma suíte, não, várias suítes, que aí vai colocar piscina, pedras, agora estou usando bastante pedra, o cliente que fala que quer aquilo tudo daquele jeito. Ok, o cliente pode querer. Porém, a profissional ela tem que saber conversar com o cliente para entender se aquilo ali cabe no orçamento do cliente, tá? Porque se não entender se aquilo cabe no orçamento do cliente, vai acabar fazendo o quê? Faz um projeto que ele nunca vai se tornar realidade. Assim, real, fica pronto. Se você não entender a capacidade financeira do cliente. E qual que é a graça, tá? Qual que é a graça de você ser uma profissional, você ser uma engenheira e não ver o projeto que você elaborou, que você ajudou ali o cliente, nunca sair do papel? Eu particularmente não vejo graça nenhuma nisso. Nenhuma. Galera do YouTube, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Que eu já vim logo falando aqui no Instagram. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ok, qualquer dúvida vocês podem me mandar um feedback, qualquer pergunta pode mandando aí que assim que puder eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Assim que eu me empolgo no gancho assim, mas assim que puder eu vou estar respondendo vocês. Se você também não estiver entendendo o que eu tô falando, você pode falar, Miliana, não entendi e eu vou estar te respondendo assim que possível, tá? Então bora continuar que eu vou trazer um conteúdo de bastante valor para você, tá? Você não vai ser só uma profissional que faz projetinho não, tá? Não estou aqui falando para você deixar de fazer projeto, não falei isso, tá? E nem estou falando aqui que você não pode fazer um projeto parecido com o que o seu cliente levou para você, não estou dizendo isso, tá? Eu só quero que você consiga aqui hoje entender, tá? Que o cliente precisa de um projeto, mas que
que esse projeto se torne real, tá? Você não vai iludir ele lá, fazer um projeto, blá, 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 que depois ele nunca sai, ele não se torna real, igual aconteceu com esse cliente que me ligou hoje. Poxa, isso aí é muita sacanagem fazer isso com um cliente, ir lá fazer um projeto maravilhoso, enorme, e o projeto não se torna real. Você tem que ver o tamanho da fundação, o terreno do cliente. Era um terreno mais complexo, que o cliente gastou pra caramba com ferragem agora, com essa pandemia que subiu tudo, e ele me ligou desesperado. Olha, poxa. E eu falo para você, qual é o diferencial, qual é a diferença de uma engenheira de sucesso para uma engenheira comum? A engenheira comum, ela faz o que o cliente pede. O cliente pede B, ela dá B. Ele pede uma casa assim, igual da internet, vai lá, faz alguma coisa, muda, né, algumas coisas, mas, por exemplo, assim, eu quero um quarto igual esse, tamanho desse que eu vi na internet. Aí vai e faz um quarto igual. Eu quero uma casa que tenha piscina. Ok, mas você tem que saber entender, porque, gente, não é da obrigação do cliente, que não entende nada de construção civil, saber que aquele dinheiro que ele tem no banco dá ou não dá. Não é da obrigação dele, tá? É uma obrigação da engenheira saber orientar isso. E aí, eu acabei de perguntar, a diferença de um engenheiro comum e de uma diferença de sucesso. A engenheira comum, ela entrega o que o cliente pede ali e não se importa se a casa vai ser construída ou não. Já a engenheira de sucesso, ela entende a capacidade financeira desse cliente, ela entende a situação do cliente. Se ele não tiver o recurso para construir aquela casa, ela sabe ajudar aquele cliente, sabe orientar aquele cliente, mostrar que existem formas dele fazer aquela construção se tornar real. Através de quê? Através do financiamento de construção. Financiamento que a Caixa Econômica Federal disponibiliza. Você sabia que a Caixa Econômica Federal disponibiliza um financiamento de construção para o seu cliente? Tá, mas aí você vai falar assim, Emiliana, eu, engenheira, que vou pegar esse financiamento no meu nome? Não. O financiamento não é no seu nome, engenheira. O financiamento é no nome do cliente, tá? Entenda isso, o financiamento é no nome do cliente. E a Caixa Econômica Federal disponibiliza essa linha de financiamento de construção. Aí você pergunta assim, quais... E aí você vai me perguntar, tá, menino, mas financiamento de construção, o cliente vai lá, assina e pega esse dinheiro e pronto, acabou? Não, gente. Existem tipos de modalidade de financiamento de construção na qual a Caixa Econômica Federal disponibiliza. Isso aí abrange vários tipos de cliente seu. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal disponibiliza financiamento de construção em terreno próprio. Então, o seu cliente que já tem um terreno e deseja fazer uma construção, mas ele não tem dinheiro para essa construção ser real, a gente vai oferecer para esse cliente financiamento de construção em terreno próprio. Aí ele vai pegar o financiamento só para construir a casa, porque ele já tem o terreno. E aí, quando você tem um cliente que não tem o terreno e também não fez o projeto, não fez a construção, mas ele sonha em adquirir a casa própria, existe o financiamento de aquisição de terreno e construção, onde num único financiamento ele compra o terreno e faz a construção. Existe também você conseguir ajudar o cliente que faz o financiamento de reforma e ampliação. Então tá bom. Mas para que ele vai precisar de mim para pegar um financiamento de reforma, sendo que eu sou engenheira? É que você está redondamente enganada. Por quê? Para o cliente fazer o financiamento de qualquer um que seja esse que eu acabei de falar, ele precisa de você. Tá? E aí, eu não esqueci do último. O último financiamento também, que é outro tipo de financiamento, qual é? Financiamento de término de obra, que é o financiamento que eu vou disponibilizar para esse meu cliente, que eu vou oferecer para esse meu cliente que me ligou hoje. Na verdade, eu já falei com ele que existe, né, esse financiamento de construção, ele já me mostrou algumas fotos do terreno, já me mandou o projeto e a gente marcou uma reunião, tá? Porque a gente tem que ter uma reunião com o cliente para entender o que esse cliente precisa. A gente tem que saber orientar ele direitinho, tá? E como eu te disse, qualquer que seja o tipo de financiamento que vai se enquadrar para o seu cliente, ele vai precisar de você.
engenheira civil. Porém, gente, muitas profissionais não sabem disso, muitas engenheiras não sabem disso, gente. E por que é importante, gente, você saber trabalhar com financiamento? Olha bem o que eu vou te falar aqui. Porque é um mercado de pouca concorrência. Poucas profissionais sabem mexer com modalidade de financiamento de construção. E é um mercado de grande demanda. Porque, gente, quantas pessoas você conhece que sonham em ter a casa própria? De ter a construção ali do jeito dela. E é um mercado de alta lucratividade. Porque se você faz o que poucas pessoas fazem, e se tem muita gente que quer, é um mercado que tem alta lucratividade. Com certeza, gente. E por que eu falo aqui para você, engenheira civil, investir tempo nisso? Falar, Milena, eu já estudei 5 anos na faculdade, eu quero mais mexer. Ah, é? Você não quer mexer, não? Você não aprendeu isso na faculdade, gata. Você não aprendeu isso na faculdade. E se você aprender uma coisa que as outras engenheiras não fizeram, você vai estar saindo lá na frente. Porque eles não ensinam a gente esse nicho, eles não nos ensinam na faculdade esse nicho de financiamento de construção, tá? E se você estiver lá na frente, se for aprender as coisas, eu quero aprender, eu quero aprender sobre esse nicho de financiamento de construção. Por quê? Porque poucas pessoas sabem fazer. Se você sai da faculdade fazer a mesma coisa que todas fazem, que vocês aprenderam ali. Todo mundo, gente, a verdade é que a gente está na faculdade, todo mundo sai do mesmo jeito. Todo mundo sai do mesmo jeito. Se você não fizer nada para você alavancar ali, você vai ficar igual todas. Muitas estão desempregadas, sem atuar na área. Por quê? Porque não enxergaram uma oportunidade ali, que estão ali, ó, não enxergaram a oportunidade para poder alavancar. Aí fica ali a mesmice. Todo mundo ali fazendo projeto, atende um cliente ali, atende um cliente ali, e no final das contas não se destaca. Então você tem que saber enxergar essa oportunidade para você poder se destacar no mercado. E quais os benefícios de trabalhar com financiamento de construção? Você não vai ganhar só dinheiro fazendo projeto. Gente, entenda uma coisa, quando eu falo financiamento de construção, modalidade de financiamento, não estou falando que você não vai fazer projeto, você vai fazer o projeto. Porém, você tem como ganhar dinheiro de outras formas ali dentro do processo de financiamento. Dentro do processo são várias etapas. E aí você pode ganhar dinheiro dentro dessas etapas do processo de financiamento. Depois que você aprende a metodologia, gente, você vai ganhar dinheiro com isso, né? Consequentemente, e você consegue contornar a falta de dinheiro do seu cliente para construir. Depois, aprendeu a receita do bolo, sabe como você vai ganhar dinheiro? Você vai ganhar dinheiro contornando a falta de dinheiro do seu cliente para construir. Assim que você vai ganhar dinheiro. O seu cliente vai pegar o dinheiro no banco, mas é você que vai dar o alerta vermelho para ele. Você que vai explicar isso para ele. Você que vai não só explicar, orientar ele, o passo a passo ali do processo de financiamento. Entenda isso. Gente, depois que essa chave virou na minha vida mudou. Você tem que saber enxergar essas oportunidades, tá? E quais as vantagens você vai ter na sua profissão, de sabendo as vantagens de você ser uma engenheira, você vai ter ao saber contornar a falta de dinheiro do seu cliente. Qual a vantagem você vai ter na sua carreira? Você vai ser uma profissional na sua cidade, tenho certeza que você vai ser muito reconhecida. Muito reconhecida. Por quê? Poucas profissionais fazem isso. Você não vai ser só a engenheira que fez o projeto da Joana, da Maria, da Ana, não. Você vai ser a engenheira que soube contornar a falta de dinheiro do seu cliente. Você tem noção disso? E o melhor, você vai ganhar por isso, ajudando as famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria. Sendo muito bem remunerada, podendo ganhar 10 mil por mês ou mais, gente. Acorda! Você quer mais vantagem que isso? Você poder ser reconhecida na sua cidade, né? Por poder saber contornar a falta de dinheiro do seu cliente, você poder ajudar milhares de famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria e ser muito bem remunerada, podendo ganhar 10 mil por mês ou mais. Eu te garanto isso, tá?
Você precisa aprender essa metodologia, tá? Você entendeu isso, Angie? Fala pra mim. Estão conseguindo entender? E se você é engenheira e não sabe contornar a falta de dinheiro do seu cliente, o que acontece? Simplesmente você vai perder, né, a oportunidade de se destacar no mercado. Você vai ficar aí, sabe o que você vai ficar fazendo? Deixando dinheiro na mesa para outra engenheira que vai enxergar essa oportunidade e ela vai dar o primeiro passo e ela vai beber água limpa. E, gente, quem enxerga a oportunidade primeiro, quem dá o primeiro passo, bebe água limpa. E você vai ser engenheira que vai beber água limpa ou você vai moscar aí e deixar outra profissional entrar e se destacar na sua cidade. Porque quem começa se destaca, não tem jeito, tá? Porque, gente, é um mercado, gente, de pouca concorrência, grande demanda e alta lucratividade, tá? Eu não me canso de falar isso não, de jeito nenhum. Gente, eu tenho um grande exemplo de uma aluna minha, a Amanda. A Amanda, ela me conheceu na internet, né? E aí, o que aconteceu? Por que ela me conheceu na internet? Ela se formou em engenharia civil, ela não tinha experiência, não tinha atuado na área, não sabia nem para que lado voava. Se formou, e aí, o que aconteceu? Um tio da Amanda, ele soube que ele comprou um terreno e soube que existia um financiamento de construção no qual ele conseguiria pegar o dinheiro para construir a casa dele. Só que quando ele chegou lá no banco, na Caixa Econômica Federal, ele falou, eu quero fazer um financiamento de construção porque eu comprei um terreno, quero construir minha casa. Chegou lá, o gerente olhou para a cara dele, claro que eu vou te oferecer, claro, o que eu preciso? Aí falou o que precisava, falou, você vai precisar de uma engenheira para fazer o projeto, para fazer a planilha, você vai precisar de tirar os documentos para levar para o cartório, para a prefeitura, você vai precisar. E o dinheiro? Como é que o dinheiro cai na minha conta? O dinheiro cai na sua conta por mês. Mas aí como que esse dinheiro cai? Precisa de uma engenheira para fazer uma planilha, para liberar o dinheiro das medições todo mês. E aí ele falou assim, gente, então não sou só eu vim aqui pegar o dinheiro, comprovar que eu tenho renda e pego o dinheiro e pronto, acabou, não? Não, gerente, não. Você precisa de uma engenheira. Aí ele foi para casa e falou, nossa senhora, que dificuldade para mim fazer esse financiamento. Vou tirar a engenheira da onde? Aí ele achou que era dificuldade, né? Porque é aí que eu te falei, quando a engenheira ela sabe o processo de financiamento, quando o cliente chega até ela já entende a receita do bolo. Então, para ela não é difícil, mas para o cliente é difícil. Ele não é engenheiro, precisa de uma engenheira. Então, se você é engenheiro, você tem capacidade de fazer aquele trabalho. E aí ele chegou em casa, revoltado na casa da mãe dele. A minha aluna contou, chegou revoltado na casa da mãe dele, que no caso é a avó da minha aluna, contando. E aí ele virou para Amanda e falou assim, Amanda, por que você não faz isso para mim? Você vai, o gerente falou que precisa de uma engenheira. A Amanda olhou para a cara dele e ficou assustada. Ela falou para mim que ela não tinha palavras para falar com o tio dela, porque ela não podia falar pro tio dela, ai meu Deus, eu não sei fazer isso, eu tô com medo de fazer isso. O que a Amanda fez? Ela falou que entrou, minha filha. Ela falou com ele, tá bom, eu vou ver, eu vou ir lá no terreno e eu vou ver direitinho com o gerente o que precisa. Ela disse que entrou e começou a mexer na internet. E aí ela digitou lá, ela começou a mexer no Instagram e ela digitou financiamento de construção. E aí ela me achou. Nisso que ela me achou, eu abro caixinha de pergunta todo dia. Todo dia a Amanda foi e me mandou uma mensagem. E aí a gente foi conversando. Quando a gente foi conversando, gente, eu ensinei para a Amanda todo o passo a passo, toda a metodologia do processo de financiamento de construção. E o que aconteceu? Gente, aconteceu que a Amanda aprendeu o processo de financiamento. Ela não só ajudou o tio dela, né? Ajudou o tio dela a realizar o sonho de adquirir a casa própria. Como o que aconteceu? Quando estava acontecendo a obra do tio dela, as pessoas ficaram sabendo do financiamento de construção e que a Amanda, que fez com que esse tio conseguisse pegar esse dinheiro e fazer aquela casa se tornar real, no final das contas a Amanda já tem mais
3 clientes além do tio dela. Cara, gente, é um mercado assim de muita, um mercado de muita demanda mesmo, tá? Mas você tem que dar o primeiro passo. Olha aí, a Amanda teve que dar o primeiro passo na pressão. Se não fosse na pressão, ela não ia. Você viu que ela me mandava, eu tô com medo. Falava, bora. Eu mandava foguetinho pra ela direto, assim, bora pra cima. Bora pra cima. E aí a gente ia conversando, mas porque foi na pura pressão. E aí hoje ela é grata, eternamente grata, né? Por quê? Se não fosse desse jeito, ela não tinha conseguido. Ela estava lá parada, sem estar atuando na área. E a Amanda tinha experiência? Tinha experiência nenhuma. Não tinha experiência. E é assim, gente, que eu falo para você, tá? E qual o melhor momento para o cliente fazer o financiamento? Você vai me perguntar assim, o cliente, Emiliana, ele tem que ter terreno igual o tio da Amanda? Esse cliente, não, gente. Isso aí vai depender. Eu falei para você no início da live que existem várias modalidades de financiamento. O tio da Amanda, ele já tinha o terreno e ele fez o financiamento só para construção. Mas, se for um outro cliente, ele não tem o dinheiro, o terreno ainda, e ele quer fazer o financiamento para comprar o terreno e construir, ele também pode, ele vai precisar da engenheira de qualquer forma. Ah, se for o cliente que quer reformar a casa, mas ele quer fazer o financiamento, ele também vai precisar da engenheira. E se for um cliente igual o cliente que me ligou hoje cedo, que já começou tem um terreno, já começou a construir, mas ele não tem um dinheiro para terminar a obra, ele também pode. Todos esses clientes podem se beneficiar do financiamento de construção. Então, olha a cartela de pessoas que você consegue abrangir, tá? Eu tô empolgada, vou falando. Tá bom, Emiliana? Tá bom, eu entendi. E por onde começar? Como é que o meu cliente, por onde começar? O que o meu cliente precisa? Gente, o primeiro passo, tá? É 2 coisas. O cliente, para ele fazer o financiamento de construção, ele precisa de ter renda comprovada. A gente precisa ter como comprovar essa renda do cliente. E ainda nessa live eu vou te falar quais são as formas de comprovação de renda do seu cliente, para você já ficar aí com a sua chave viradinha, para quando ele vier você já sabe. E ele também precisa de ter, gente, o CPF, né, o nome limpo, porque quem vai emprestar dinheiro para uma pessoa que tem o nome sujo? Nem o banco, então, que não vai, né? Então, o cliente precisa de ter o nome limpo, ter como comprovar a renda e ter o nome limpo, tá bom? O primeiro passo aí, depois que o seu cliente chega até você e aí ele conversa e você vai explicar como funciona todo o processo de financiamento de construção. Por quê? Porque eu aqui vou te ajudar, tá? Você me acompanha aqui que eu vou te ajudar com isso. E aí, quando o cliente fala que quer, eu quero, eu gosto, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, gente, é fazer uma simulação de crédito no site da Caixa Econômica Federal. Lá no site da Caixa Econômica Federal tem um simulador e lá a gente coloca os dados desse cliente, tá? Os dados mesmo, não vai escanear nada, digitar os dados do cliente. Renda, CPF, data de nascimento, telefone. Se esse cliente já tem saldo de FGTS, se esse cliente tem carteira assinada ou não, se esse cliente tem filho ou não, tudo isso é lá no simulador da Caixa. E aí a gente gira lá, aperta e aí consegue saber qual é o valor disponível para o financiamento daquele cliente, por quanto tempo ele vai pagar e quais são as taxas de juros. Ali, ó, no seu computador mesmo, você sendo engenheiro, você consegue fazer isso, tá? Aí você vai fazer isso com o seu cliente, vai mostrar para ele. Esse cliente, gostei, Emiliana, achei maravilhoso essa taxa, ó, é isso mesmo que eu quero. Aí o que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? O próximo passo, gente, é levar os documentos para aprovar o crédito do cliente, porque até agora foi uma simulação, foi um simulado. Quando vai comprar um carro também não faz um simulado? Tudo faz um simulado, né? Então, é uma simulação. E aí você vai falar assim, tá bom, e o que precisa para fazer essa aprovação de crédito do cliente, Emiliana? O que precisa? Vamos lá, gente. Vou falar para vocês o que precisa para você saber orientar seu cliente.
Não é nada demais, não, né? Nem um bicho de 7 cabeças. Mas muitas engenheiras não sabem disso. Então, eu já vou te explicar. E você pega papel, caneta, anota, porque quando o cliente vier até você, você já tá na ponta da língua, tá tudo gravadinho, tá? Quando o cliente, gente, ele possui registro na carteira, esse cliente já tem carteira assinada, ele vai precisar de quê? CPF e RG, tá? Se ele possuir CNH, pode ser CNH dele, tá? Certidão de nascimento, se ele for solteiro, certidão de casamento, se ele for casado, tá? O holerite dele, só que o holerite dele não pode ter, nem pode ser um holerite que contém nem férias, nem 13º, tá bom? E se esse cliente, ele declara imposto de renda, a gente vai precisar da declaração do imposto de renda dele, tá? A declaração do imposto de renda, e a outra coisa é o comprovante de residência. Então, vamos lá. Vamos precisar da CNH do cliente, certidão de estado civil, tá? Holerite, declaração de imposto de renda e comprovante de residência atualizado. Não vem com comprovante de residência velho não, hein? Comprovante de residência atualizado. Ah, Emiliana, esse cliente meu, ele é casado. Ok. Se esse cliente seu for casado, a gente vai precisar dos mesmos documentos, tá? Do cônjuge. A da esposa e da esposa. Ah, ele é solteiro. Ok, só o dele, tá? Aí, se ele quer fazer um financiamento com outra pessoa, um namorado quer fazer com a namorada, pode também, vai precisar dos documentos dos dois, esses documentos que eu acabei de falar. Esses documentos que eu acabei de falar para você é para quê? Para o cliente que possui carteira assinada. Agora, Emiliana, meu cliente aqui, ele não possui carteira assinada. Esse meu cliente que quer fazer o financiamento, ele é empresário, ele é autônomo. Ele não consegue fazer o financiamento de construção, não? Sim, ele consegue, mas a forma de comprovar a renda desse cliente é diferente. Você concorda comigo? Então, quais são os documentos que vai precisar? Vai precisar também do RG e CPF, né? CNH, certidão de estado civil, o último prolabore. Por quê? Quando a pessoa tem carteira assinada, a gente vai precisar do holerite. Quando a pessoa é autônoma, a gente precisa do prolabore, tá? GFIP, referente à competência do prolabore que foi apresentado, tá? E o contrato social, a última alteração, né? A última alteração do contrato social, tá? E o comprovante de residência. Então, recapitulando, quando o cliente é empresário autônomo, a gente precisa apresentar o quê? O RG e CPF dele, CNH, se ele tiver, certidão de estado civil, o último prolabore, a GFIP referente à competência daquele prolabore, a última alteração de contrato social, tá? E o comprovante de residência atualizado, tá? Aí você vai falar assim, mas Emiliana, vem cá, vamos lá. Eu tenho um cliente aqui que ele nem tem carteira assinada e nem é autônomo, ele não tem uma empresa, tá? Ele não é empresário. Como eu faço? Esse cliente não pode fazer um financiamento de construção? Sim, gata. Seu cliente pode também se beneficiar do financiamento de construção, tá? Porém, presta atenção, a gente precisa provar para o banco que esse cliente tem uma movimentação. Se o cliente não conseguir provar que ele tem uma movimentação, o banco não vai querer emprestar o dinheiro para ele, não. Então, a gente vai precisar apresentar todas as movimentações financeiras desse cliente em nome de pessoa física, tá? Comprovar ali para o banco. Como a gente vai fazer isso? Apresentando extrato bancário dos últimos 3 meses, tá? Extrato bancário, por quê? Entrou o dinheiro lá na conta dele. Por mais que ele não tenha carteira assinada e ele não é empresário, ele não tem uma renda, ele não falou para você que tem uma renda, que ele tem renda para pagar o financiamento? Então, entra um dinheiro lá no banco, na conta dele. Não interessa se entra e sai, mas entra, tá? Não tem problema que sai, mas entra. A gente vê que entra esse dinheiro lá, o banco precisa ver isso, tá? Se esse cliente paga fatura de cartão de crédito, a gente precisa apresentar, esse cliente tem 3 faturas de cartão de crédito, eu só tenho uma. Quanto que esse cliente paga de fatura de cartão de crédito? Vai lá e vamos apresentar todas as faturas do cartão de crédito desse cliente, tá? Dos últimos 3 meses, tá? Quanto que esse cliente paga de água? Esse cliente paga luz,
água, telefone? Pagam. Então, vamos lá apresentar. Esse cliente, a água dele vem tanto, a luz dele vem tanto e ele paga uma conta de celular de tanto, tá? Esse cliente paga plano de saúde de tanto, ele tem seguro de vida de tanto, ele paga alguma previdência? Paga. Então, mostra a previdência desse cliente. Tem internet? Paga a internet. Ele tem assinatura de jornal, de revista? Mostra. É assim que a gente vai conseguir comprovar a renda desse cliente. Ah, esse cliente, ele trabalha de segurança no lugar tal, para uma empresa, mas ele não tem carteira assinada. Pede uma declaração, peça uma declaração que a empresa assina lá, que ele recebe uma renda de tanto por mês. É assim que vai conseguir comprovar a renda do cliente que é autônomo, tá? É dessa forma. Então, ó, eu te falei aqui, tá? As formas de comprovar a renda do cliente que possui carteira assinada, do cliente que é empresário autônomo e do cliente que trabalha de forma informal, né? Então, é possível você conseguir que esse cliente realize o sonho de ter a casa própria, fazer a casa dele, que ele sempre sonhou, que está ali no projeto, se tornar realidade, tá? Mas como eu falei no início da live, os próprios clientes, quando eles sabem disso, às vezes eles tomam um pouco de susto, porque eles não sabem como fazer, porque eles precisam de outra pessoa. Não basta só o cliente saber ter todos esses documentos que eu acabei de falar, ir lá no banco e falar que quer, e ele tem uma renda de 10, 16, 20 mil. Não basta só isso, gente. Ele vai precisar de uma engenheira. Só que se você for engenheira, não enxergar da importância que você tem, a carta que você tem na manga, cara, você tá marcando bobeira aí, você tá moscando. Você consegue ver o que eu tô te mostrando? Cara, hoje é segunda-feira, 8 horas da noite, e eu tô te entregando aqui, ó, a faca e o queijo na mão. Só falta você partir ele, tá? A faca e o queijo na mão. Eu tenho, gente, exemplos aqui de clientes que fizeram financiamento de aquisição de terreno e construção, clientes que fizeram o financiamento de construção em terreno próprio, no caso ele já tem a construção, já fiz financiamento para cliente para término de obra, tá? Para tudo tem um jeito, tá? Só basta você ser a pessoa que faz com que isso se torne real, tá? E sabe onde eu vejo, gente, as profissionais mais errando? É que, às vezes, elas até sabem que existe o financiamento, sabem que existe o financiamento, sabe da possibilidade, mas não sabe fazer e não quer aprender a fazer. Aí, o que elas ficam fazendo? Elas ficam ali batendo cabeça, fazendo o que todo mundo faz. Fazendo o que todo mundo faz o que todo mundo faz e fica sentada em casa olhando o Instagram da outra engenheira lá que tá bem sucedida. Mas por que ela tá bem sucedida? Porque ela sentou e aprendeu o processo de financiamento, o passo a passo, o método, para ela poder ter um diferencial, tá? Você já viu alguém, gente, ter um diferencial se ela não sentar e entender, estudar e aplicar? Eu nunca vi. Isso tem que ser diferente. Pelo amor de Deus, acorda, tá? Acorda. Gente, eu saí falando igual uma metralhadora. Bora lá, vocês me mandaram as perguntas aqui. Gente, qualquer dúvida me manda aqui que eu vou estar te respondendo. Que eu fico animada, me empolgo quando eu falo de financiamento de construção, quando eu tô mostrando para vocês que é possível você ajudar esse cliente a realizar esse sonho de adquirir a casa própria, que você sendo engenheiro, você consegue contornar a falta, gente, de dinheiro de um cliente. Você pensa bem você ser reconhecido na sua cidade por saber contornar a falta de dinheiro do cliente para construir a casa dele. Você vai ser conhecido por isso. Você não vai ser conhecido por ser engenheira que faz projeto só, ou engenheira que faz só cálculo estrutural, ou engenheira, nada contra, tá? Você pode ser tudo isso aí também, tá? Não tô dizendo que você não pode, mas você tem um diferencial bem acima. Por quê? Você consegue contornar a falta de dinheiro do seu cliente.
para construir a casa dele. Isso é um diferencial, tá? E você tem que enxergar isso, tá? É difícil arrumar cliente com recurso para construir. Verdade. Você arrumar um cliente hoje que tem todo o recurso para comprar o terreno, fazer o projeto e construir a casa, e ela ficar prontinha, revestimento, pintura, esquadria, tudo, é bem difícil mesmo, tá? Hoje tá bem difícil. Fora que mesmo que tem bastante grana, compensa mais deixar o dinheiro rendendo. Isso aí! Essa daqui, ó, é minha aluna. Essa aqui já sabe. Gente, a galera do YouTube. Medo de se embananar no decorrer do processo. Para com esse negócio de medo, hein? Ai, meu Deus! Medo, gente, já falei pra vocês. Medo, gente, é normal. Menina, presta atenção, Angie. Eu tenho medo até hoje, quando eu me deparo com uma situação que aquilo ali é novo. Vou contar pra vocês. Vou contar uma coisa pra vocês aqui de primeira mão. Ó, era 5:30 da tarde, eu tava num terreno de uma construção. Meu olho até enche d'água, porque eu fiquei nervosa hoje. O cliente comprou um terreno. E esse cliente, me indicaram para esse cliente. E esse cliente falou que me ligou, eu quero fazer a obra com você, eu quero fazer a obra com você, eu quero fazer a obra com você. Sei o quê. Vamos lá para você conhecer o terreno. Aí eu fui lá no terreno, cheguei lá no terreno, olhei para um lado, olhei para o outro. Vi que aquilo era meio estranho. Falei, gente, esse terreno aqui é aterro. Esse terreno é aterro e é um pouco longe da minha cidade, assim, não é dentro da cidade não, um pouco afastado. Falei, isso aqui é aterro. Aí conversei lá com o cliente e tal, aí ele falou assim, olha, Emiliana, eu quero que você faça assim, a obra, gente, a obra tem mais de 400 metros quadrados assim, e muro, o terreno é muito grande, um muro enorme, aí... Ó, Miliana, você vai fazer essa obra pra mim, me dá o orçamento, Miliana. Eu quero que você me dê o orçamento. Semana passada, eu queria que eu desse o orçamento pra ele até sexta-feira. Falei, calma, que não é assim não, calma. Aí, cheguei lá, vendo aquilo, troquei ideia com um engenheiro amigo meu. Falei, ó, você conhece aquele loteamento e tal? Conheço. Eu fui o engenheiro responsável lá pela terraplanagem. Falei, o quê? Aí ele falou, fui. Aí ele falou assim, Miliana, lá tem... Aí eu expliquei, ele falou assim, Miliana, lá tem, Miliana, mais ou menos uns 5 metros de aterro. Falei, o quê? Aí ele falou, Falei, não acredito, Bruno. É Bruno o nome dele. Não acredito, Bruno. Eu não querendo acreditar. Aí ele falou, Aí eu falei, meu Deus, Bruno, sério? Ele falou, sério, eu vou te dar o telefone do cara da máquina, do cara que fez o aterro e pá. Aí eu falei, gente, vou fazer uma sondagem, vou ter que fazer uma sondagem naquilo lá, porque como é que eu vou dar orçamento desse jeito? Aí, sei bem, eu já tenho experiência, olha como é que... Aí, meu filho, eu só sei que tal cliente, Miliana, vamos fazer a obra, vamos fechar, quero fazer a obra, me pressionando. Falei, calma. Eu sei que hoje eu acordei, falei, sabe o que eu vou fazer? Não vou esperar o pessoal da sondagem, não. Eu vou levar o cara lá da máquina que faz o serviço pra mim, vai cavar lá até achar o firme. E aí? O que aconteceu? 5 horas da tarde eu tava onde? Tava lá hoje, lá no terreno. Sabe quanto deu? 4 metros de aterro. Pra achar o firme ainda tinha que escavar mais. Minha filha, assustei. Eu falei, que loucura. Fiquei assim. Falei, meu Deus do céu. Olha aí, olha o problema. E se eu tivesse dado o orçamento para esse cliente, no escuro assim, fui lá... Não tivesse entendido ali, eu ia tomar um prejuízo maluco. Eu tive medo? Eu tô com medo, mas eu não vou deixar ele me dominar. Agora eu tenho que pensar ali um jeito, né? Fazer a sondagem direitinho, ver o cara da estaca, entendeu? Mas é pra você ver, eu me deparo com essas situações também. Então, você pode até ficar assim,
eu tô um pouco receosa disso daqui. Mas você precisa aprender o processo, precisa aprender o passo a passo para você começar a dar os seus primeiros passos, para você ir entender essa metodologia, porque depois que você aprende a receita do bolo, vai ser muito mais fácil para você. Tá? Igual, eu me deparei com essa situação hoje, né? E aí, depois que eu sair dela, eu enfrentar uma outra situação igual a essa, eu vou saber como eu vou me portar. Agora eu não tô sabendo. E eu ainda não tenho uma engenheira. Você sinta-se privilegiada, tá, gata? Que você tá com uma engenheira aqui que pode te ajudar. Que tô aqui, ó. Agora, e eu com a minha situação? Eu tenho que botar a cabeça hoje no travesseiro, acalmar minha mente para ver o que eu vou fazer. Ver o que eu vou fazer. Sentar, analisar esse orçamento com calma, tudo direitinho e não fazer as coisas correndo. Agora, se eu cair na pressão do cliente, bora fazer a obra, bora que eu quero, bora, o que eu ia fazer? Tomar um prejuízo do caramba, entendeu? É aí que eu te falo, tem que entender. Esses métodos construtivos precisam ser detalhados para a caixa? Não precisa ser detalhado para a caixa, os métodos construtivos, não precisa. Isso daí, ó, lá separa ali na planilha, infraestrutura, supraestrutura, alvenaria, não coloca quantidade, tá? Não vai ter quantidade. Ali, depois que você aprende a preencher aquela planilha, que é o cronograma físico-financeiro, ó, é rapidinho você faz, eu faço uma aqui, em menos de meia hora eu monto a planilha da Caixa Econômica. Rapidinho você monta, tá? Os métodos construtivos. Na verdade, você precisa falar, calma aí, vou consertar o que eu falei. O método construtivo você precisa falar, que é concreto armado, tudo mais, né? Se é alvenaria estrutural, isso daí você precisa. Agora, o tipo de fundação, essas coisas, não precisa detalhar ali não, tá? Por exemplo, a Caixa Econômica aceita casa de madeira, essas coisas você vai ter um item lá que a gente marca. Agora, se de repente você define que é uma construção que vai ser em concreto armado, né? Mas se quando começou lá, o tipo de fundação vai ser diferente, não tem problema. Agora, você colocou na planilha que vai ser de concreto armado e faz você decide fazer a obra de alvenaria estrutural, aí dá problema. Conseguiu me entender? Agora isso aqui. E se eu faço um orçamento de sapato e depois precisei usar estaca? Tem algum problema? Na verdade, o problema aí é o problema financeiro, né? Que a Caixa Econômica Federal não tem problema, não. O problema é financeiro, por isso que eu fiquei hoje, tô com medo. Por quê? Eu não dei o meu orçamento ainda, tá? Eu não dei o orçamento ainda. Esse cliente, ele chegou até mim, já tem o terreno e ele já tem o projeto, tá? Mas eu Emiliana, ainda não dei o orçamento. Conseguiu entender? Tem que saber manobrar isso daí. É igual quando a profissional ela vira e vira para o cliente e fala: esse projeto aqui dá para fazer um igualzinho no seu num terreno que você ainda vai comprar. Não, gente. Como que você sabe o projeto, faz o projeto antes de ter o terreno? Tem que saber qual é o terreno para saber qual é o projeto, para saber como vai ser a construção. Não pode inverter a ordem. Não pode inverter a ordem. Conseguiu me entender? Gente, é isso. Eu espero poder ter ajudado vocês, tá bom? Eu espero poder ter ajudado vocês do fundo do meu coração. Quarta-feira eu vou fazer uma live só de perguntas e respostas. Eu vou abrir aqui, quarta-feira, 7h30, para vocês me perguntarem, tá? Eu pré-selecionei algumas perguntas que eu recebo no meu Instagram, que eu imagino que sejam dúvidas também de outras engenheiras. Então, quarta-feira
eu já me programei para a gente poder ter aí essa live de perguntas e respostas. E todas essas dúvidas que vocês tiverem, vocês vão me mandar. E aí eu vou estar respondendo vocês, podendo ajudar da melhor forma possível, tá bom? E qualquer dúvida também, me manda lá na caixinha de pergunta, que assim que puder, eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Um beijo, uma boa noite, tá? Boa semana para vocês, uma semana abençoada. Tchau, tchau.